Nós aqui outra vez. Vamos lá para a parte 4, sem perder muito tempo, porque nós temos muita coisa para ver ainda hoje. Ainda hoje, professor? Ainda hoje, sim. Não falta coisa para a gente ver. Nós já tínhamos visto isso, só para a gente lembrar, e vamos passar adiante para ver os pronomes pessoais do caso reto. Ele serve basicamente, ocupa as posições basicamente de sujeito e predicativo do sujeito. Nós vamos dividi-los em singular e plural, e lembrando primeira, segunda e terceira pessoa, como vocês já conhecem bem. Então, nós temos o eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele e ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles e elas, terceira pessoa do plural. E aí vamos ver esses casos, para a gente entender bem. É importante que haja essa concordância e vocês percebam bem. O pronome reto sempre modifica o verbo. Vocês vejam, primeira pessoa do singular, eu amo. Vocês vejam que o eu chamou aí o o. Tu me amas. Ele me ama e ela me ama. Percebam sempre aí a mudança da forma do verbo toda vez que usa o pronome reto. No plural também, nós amamos você, vós amais você, e eles amam você, elas amam você. Você é a pessoa mais amada do mundo. Então vamos agora aproveitar isso, relaxar, respirar fundo e vamos adiante. Vamos falar agora dos pronomes oblíquos. Basicamente eles atuam como complemento verbal e complemento nominal. Começando pelo oblíquo átono, complemento verbal. Me, primeira pessoa do singular, te, segunda pessoa do singular, se, o, a e lhe, terceira pessoa do singular. Nos, primeira pessoa do plural, vos, segunda pessoa do plural, se, os, as e lhes, terceira pessoa do plural. Calma. Vamos ver alguns casos para ficar mais claro. Comecemos por você me ama. Nossa, professor, de novo esse exemplo. Vamos pelo mais prático. Percebam quem ama você e não o me. Isso é que é mais importante que você perceba. O você ama, ou seja, você é o sujeito de ama. O me não é o sujeito. Ele é complemento do verbo. E aí vocês percebam que você modifica o ama e não o me. Aí temos o te, segunda pessoa do singular, envolvendo o verbo amo, quem ama, eu. Eu amo você, ou eu te amo. Certo? Vamos para a terceira pessoa. Vocês têm os pronomes o, a, se e lhe. E aí vocês têm os verbos eu o amo, eu a amo, ele se ama e eu lhe obedeço. Eu obedeço apareceu aí. Você vai entender. O eu modifica o amo. E aí nós temos o seguinte. É como se nós disséssemos eu amo ele e eu amo ela. Já percebeu que eu amo ela, lembra logo um pedaço de carne. Então por isso que nós temos essa substituição por eu o amo e eu a amo. Portanto, nesse caso, em vez de usar o ele e o ela, eu vou usar o e o a para me referir à terceira pessoa. E ele se ama, certo? Qual é a questão aí envolvendo que o se? Que o se refere-se ao próprio sujeito. É como se dissesse que ele ama ele mesmo. Certo? E eu lhe obedeço. Por que apareceu esse lhe? Que significa que eu obedeço a ele, eu obedeço a ela. Então, quando aparece esse a, que seria equivalente ao objeto indireto, eu substituo a ele e a ela por lhe. E detalhe que é muito raro aparecer esse lhe. Certo? Passando para o plural. Deus nos ama. E aí lembrando, quem ama Deus, Deus ama nós. Então estamos lá. Deus nos ama, Deus é o sujeito de ama. E ama quem? Quem ama alguém, alguma coisa, nos, ou seja, nós. E lembrando que Deus equivale a ele, por isso que está ama e não nenhuma outra forma de conjugação. Deus vos ama, segunda pessoa do plural, novamente o verbo amar, quem ama é Deus, Deus vos ama. E nós vemos que ele é igual a ele. Terceira pessoa do plural. Os, as, se e lhes. Novamente os verbos amo, ama e agradeço.
E vamos ver os sujeitos dos primeiros aí. Eu os amo, eu as amo e meus amigos se amam. São todos os casos aí envolvendo o que a gente está trabalhando aí. Percebam que o eu modifica o amo. Daí eu amo eles, eu amo elas, eu substituo eles por os, elas por as. E meus amigos se refere ao amam, e lembrando que se refere ao próprio sujeito. Os meus amigos equivale a eles, por isso eles amam. E o se equivale a eles mesmos. Daí eu utilizar o pronome se para indicar que refere-se ao próprio sujeito. E para fechar, eu lhes agradeço. Alguém agradece, eu. Eu agradeço a eles ou a elas o convite. Daí o fato de você ter o lhes. Que afinal eu tenho a, que é o objeto indireto, indicativo ou preposição que indica o objeto indireto para agradecer. E aí eu passo a ter substituição do a eles ou a elas por lhes. Certo? Vamos agora para os tônicos. Sempre que houver presença da preposição, eu vou utilizar o oblíquo tônico, seja como complemento verbal ou como complemento nominal. Vamos por partes, indo com calma para vocês verem alguns usos para ficar mais claro. Mas, só para lembrar, primeira pessoa do singular vai ser mim e comigo. Segunda pessoa do singular, ti ou contigo. Terceira pessoa do singular, ele, ela, se, consigo. Ele e ela? Sim, ele e ela. Vamos com calma. Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. Eles, ela, se, consigo. Vamos ver casos para a gente ficar mais claro para vocês. Primeira pessoa, vocês vejam aí algumas frases. Ele gosta de mim, ela está comigo. Eu gosto de ti, eu estou contigo. Eu trouxe este livro para ele, eu devo minha vida a ela. Ela voltou a si e ele levou o papel consigo. Primeira pessoa do singular, vocês vejam que está em mim e comigo. O verbo é gosta e o verbo está. E é claro que os sujeitos são ele e ela. Exatamente, está mais claro para ficar mais claro para vocês. Então, ela gosta de quem? De mim. Ele está com quem? Comigo. Então, o mim e o comigo, por conta da exigência da preposição, vão ser usados no lugar de eu, que é a referência. E é claro, vocês têm o de aparecendo aí como preposição e o com, que fica dentro do comigo, que nunca pode ser esquecido. Eu gosto de ti e estou contigo. Ti e contigo são os pronomes de segunda pessoa do singular. Gosto e estou são verbos, vocês vejam que eu usei os mesmos verbos. E o eu, gosto e eu estou, sempre indicando, fazendo a conjugação para a gente descobrir qual é o sujeito. Então, o sujeito tanto de gosto quanto estou é o eu. E aí vocês têm essa questão da preposição, que não estava clara de cara. Gosto de ti e estou contigo. Tigo é um antigo pronome que se juntou e virou contigo. Então, fica mais claro para vocês também que quando eu usar o ti, me referir à segunda pessoa, nesses casos vai usar ti e contigo, dependendo da situação. E é claro, ele, ela, se, consigo, pronomes de terceira pessoa do singular. Verbos trouxe, devo, voltou e levou. Eu trouxe, eu devo, indicando aí, vocês têm as concordâncias do eu trouxe e eu devo. E aí vocês também têm a questão das preposições frente aos pronomes ele e ela, que nesse caso serão oblíquos tônicos e não pronomes pessoais no caso reto. Então temos o a e o e e o para, indicando as preposições aqui. O ela e o ele são casos que também vamos ter concordância com voltou e levou. Mas temos aqui o a, preposição, indicando se, e o com, envolvendo o antigo pronome sigo, que aí virou consigo. E o que deve ficar claro para a gente? Que se e consigo referem-se ao próprio sujeito de terceira pessoa. Ou seja, ela voltou a si, ela voltou a ela mesma, certo? E ele levou o papel consigo, ele levou o papel com ele mesmo. Certo? Passemos para o plural. Jesus viveu por nós, ela morou conosco. E aí vamos pensar um pouco aqui na palavrinha nós, na palavra conosco.
Percebam que estão nessa posição, o verbo é viveu e o verbo é morou. No caso, o sujeito da primeira oração, Jesus, e da segunda oração, ela. Então, Jesus viveu e ela morou. O nós aí entra como complemento. E lembrando que para a gente fazer tudo, temos que pensar. Temos a concordância. Jesus, ele viveu e ela morou. O por é a nossa preposição. No caso da primeira oração. E o conosco, antigamente tínhamos o pronome conosco, que se juntou com e virou conosco. Certo? Eu trouxe comida para vós, eu falei convosco. Novamente, verbos falar e trazer. No caso, eu trouxe, falei, sujeitos. Eu trouxe, eu falei. Com a concordância, a gente consegue descobrir qual é o sujeito. Quem trouxe, eu. Quem falei, eu. E aí, eu trouxe comida para nós, para vós. No caso, segunda pessoa do plural. E o conosco, o convosco, é a preposição com o antigo pronome vosco. Daí eu falei convosco. Fechando essa sequência, eles, elas, se e consigo. Verbos sinto, avisei, vivem, levaram. Eu sinto, eu avisei. Eu sinto saudades deles. Quem sente saudade? Saudade de alguém. Seria um complemento de saudades e não exatamente de sinto. E no caso, avisei isso a ela, está ligado diretamente ao verbo. Lembrando que eu sinto, eu avisei. E eles e elas estão ali com suas respectivas preposições, indicando que eles são pronomes pessoais, oblíquos, tônicos, deles e a elas. E aí, lembrando que o de é a preposição de que se juntou com o pronome eles. E aí vocês têm também os outros casos. Minhas amigas vivem por si e os lavradores levaram a colheita consigo. Minhas amigas equivalem a elas, vivem, e os lavradores equivalem a eles, levaram. Temos as preposições por, com relação a si, e o com dentro do pronome consigo, que é o antigo pronome sigo, conforme já vimos. Só que aqui agora vemos na terceira pessoa do plural. E lembrando que si e consigo se referem sempre ao próprio sujeito de terceira pessoa. Certo? Vamos, respire um pouquinho e vamos para o próximo vídeo.